E a ecologia, por ser uma ciência de síntese, precisa então congregar diferentes áreas do conhecimento para buscar compreender essa complexidade. Física, matemática, geologia. Então são várias disciplinas que a ecologia utiliza para tentar descrever a natureza, que por si só é bastante complexa. Por sugestão da minha mãe, ela faz biologia, tenta biologia e tal. E eu comecei a fazer biologia na Gama Filho. E na primeira semana de aula eu me apaixonei por aquilo dali. Eu falei, cara, biologia, eu não sabia que era, mas agora é. Por conta de um trabalho de campo, de uma semana que nós ficamos com os professores em Pissinguaba, que é ali no litoral norte do estado de São Paulo, e acampados, enfim. Então ali eu falei, nossa, eu quero fazer ecologia, então eu já comecei com ecologia de plantas desde o primeiro período de graduação. Então a primeira coisa é um rigor que é fundamental para que a gente possa fazer uma pesquisa de qualidade. Então acho que esse já seria o primeiro ponto que eu chamaria atenção para qualquer um que começa a fazer pesquisa em ecologia. Na verdade, tem que ter um estudo enorme sobre o significado daquele valor, daquela leitura que está saindo ali. Se você usa um equipamento e você pode apertar os botões ali da maneira mais correta possível, sempre vai sair um valor, sempre vai sair um número. Está certo aquele número ali? Então é só esse conhecimento biológico também que vai te permitir saber se você está fazendo uma medida correta ou não. Não é só saber apertar o botão, olha, sei usar o equipamento. Se você não sabe de fato o significado daquele valor, então na verdade aquele valor não significa nada. Então, por exemplo, uma das pesquisas que eu tenho feito tem a ver com a vulnerabilidade de espécies de plantas à mudança climática. Para que a gente possa caracterizar essa vulnerabilidade, poder entender quais espécies são mais ou menos suscetíveis, nós utilizamos boa parte das vezes sensores que descrevem algum aspecto da natureza e do funcionamento das plantas. Sensores esses que, para que a gente possa utilizar, há necessidade de um conhecimento de física, de eletrônica, muitas vezes, até para a construção desses sensores, porque através deles a gente consegue, de fato, fazer uma avaliação desse grau de vulnerabilidade, né? Da mesma forma, quando a gente adquire esses dados, a gente tem que ser capaz de analisar todos eles para que a gente possa fazer uma avaliação estatística e modelos de previsão para conseguir entender de fato quais espécies são mais ou menos suscetíveis, quais biomas são mais sensíveis a essa mudança ambiental. Esses sensores são basicamente 3 agulhas que a gente coloca no tronco da árvore. Então do meio é um aquecedor, como se fosse um aquecedor de chuveiro, e 2 agulhas que têm termômetros que medem essa temperatura interna do tronco. Então como é que esse sensor, que são essas 3 agulhas, medem o fluxo de água? A gente faz uma programação para que a cada meia hora ou 10 minutos esse aquecedor emita um pulso de calor. Então qual que é a lógica? Se a planta não está transportando água, o que a gente espera é que esse calor ele se dissipe igualmente e atinja essas 2 agulhas ao mesmo tempo. Agora, se a planta está transportando muita água rapidamente, assim que esse pulso de calor é emitido, ele vai atingir primeiro a agulha de cima. Então, com base nesse aquecimento diferencial entre as agulhas, a gente consegue fazer um cálculo da velocidade do fluxo de água que uma planta tem em centímetros por hora. A gente consegue depois fazer um cálculo para avaliar em quantos litros essa planta transporta por dia. Então, para a Mata Atlântica, por exemplo, uma árvore de cerca de 30 metros transporta por dia cerca de 100 litros de água.